Bora lá, pessoal. Questão de glomérulo, mas também conceitual sobre proteinúria. A gente tem aqui uma mulher de 70 anos que se apresenta com quadro de proteinúria de 4,8 gramas, mas é uma proteinúria que tem algumas características importantes. É uma proteinúria que não tem praticamente albuminúria, ou seja, com 4,8 gramas de proteína, a gente tem apenas 120 miligramas aproximadamente de albumina, que é o que representa 120 miligramas por grama de creatinina. A gente tem a presença de uma proteinúria não relacionada à albumina. Que proteína é essa que está saindo na urina que não é albumina, tá? E que tem uma albumina sérica normal, não causa uma síndrome nefrótica, tá? Então a gente tem que sempre pensar em proteinúria. E é isso que a gente tem que saber como nefrologista. Você está fazendo a prova de título. Então, como nefrologista, você tem que entender que tipos de proteinúria a gente tem para saber investigar e saber orientar e saber qual é a causa dessa proteinúria, tá bom? Então, quando a gente tem doença no podócito, podocitopatia, doença de lesão mínima e GESF, tá? A gente tem albuminúria. É a principal proteína quando a gente tem doença podocitária. Ruptura de alça capilar, a gente tem também a presença de proteína na urina com predomínio de albumina, é a principal proteína do plasma, isoladamente do plasma, né? Disfunção tubular, as disfunções tubulares levam a proteinúria no máximo a 2 até 3 gramas você pode ter de proteinúria tubular, mas de uma maneira geral é ali em torno de 1 grama que a gente vai ver a proteinúria tubular. E isso é um quadro clássico de excesso de proteína anômala, excesso provavelmente de uma proteína monoclonal causado por uma disfunção de célula B ou de célula plasmocitária, causando a gamopatia monoclonal, tá bom? Então isso é muito importante que vocês entendam. Na prova pode ser cobrado assim para vocês ou pode ser cobrado para vocês de uma maneira um pouco diferente, para vocês saberem que tipo de proteína é essa aqui, e aí eu trouxe um slide só para vocês relembrarem de conceitos importantes como esse. É esse slide aqui. Então, quando a gente tem uma proteinúria glomerular, a causa é glomerular, a gente tem um predomínio muito grande de albumina. Isso aqui é uma eletroforese de proteína urinária. Tá? Então, quando a proteinúria é glomerular, a gente tem um excesso de albumina, quando deixa-se passar o excesso de albumina pela urina. Tá bom? Quando a proteinúria ela é tubular, ela nunca chega a ser 4, 5 gramas, como era do caso dessa paciente, a gente vai ter o predomínio de beta-2 microglobulina, alfa-2 microglobulina e RBP, que é a proteína ligadora do retinol, típica do túbulo proximal. Tá? A gente vai ter essas proteínas. Quando a gente tem uma lesão glomerular e tubular, a gente vai ter um quadro misto. Então a gente tem uma lesão com albumina, e a gente tem também a presença de proteinúria tubular. Essa albumina em excesso causa uma lesão tubular proximal, que a gente perde também proteína tubular. Isso pode existir. Mas quando a gente tem um tipo de proteinúria que a gente chama de overflow, por excesso de fluxo, um excesso de quantidade de produção plasmática de uma proteína anômala, a gente chama de overflow, a gente tem um perfil eletroforético diferente, que é esse que está mostrando aqui para vocês. E esse BJP é a proteinúria de Bence-Jones. Bence-Jones proteinúria. Tá? Então a gente tem um tipo de proteína diferente do tipo de proteína que a gente espera ver na doença glomerular, na doença tubular ou na doença mista. É uma doença por hiperfluxo de uma cadeia ou uma cadeia leve ou uma cadeia pesada de proteína, causando esse tipo de proteinúria de overflow por uma proteinúria anômala, tá certo? Por uma proteína anômala. Beleza? Gostaram dessa aqui? Um abraço, até a próxima questão.